Um trauma foi uma situação que não virou passado. Ela Aham. continua congelada no sistema e Uhum. as pessoas ficam vivendo esse trauma como se isso fosse um pensamento dela. Então, é uma energia congelada no tempo e no espaço que não ficou no passado. Ela vem sendo carregada geração a geração, porque ela não foi elaborada, não foi racionalizada, não foi descongelada. E ela precisa ser incluída quando nós acessamos essa origem e incluímos, isso gera uma autorregulação, um descongelamento. Para esses traumas transgeracionais, eu dei o nome de justa razão. E o que é justa razão? Justa razão é um recurso sistêmico que eu desenvolvi em 2013, apresentei em um congresso em Copenhague, escrevi meu livro em 2017 a respeito disso. É o lugar de origem de um sintoma que você carrega, psíquico, comportamental ou físico na tua biografia. E nós vamos rastrear até que a gente encontre a origem desse trauma que está congelado no tempo e no espaço e que está reverberando em gerações até que chegou em mim e eu estou replicando o sentimento que ficou congelado, a dor emocional que ficou congelada. Então, aquilo pode influenciar profundamente o meu destino biográfico. E por Então, quê? Porque nós temos a epigenética, e isso é ciência, epigenética é ciência que estuda o DNA. Um trauma transgeracional, segundo a ciência, pode durar até 7 gerações no seu DNA. Isso é ciência, gente. Ok? Por quê? Porque marcou o sistema nervoso de alguém lá de trás, isso não foi elaborado, não foi descongelado, a próxima geração conviveu com aquilo, absorveu e herdou pelo DNA, e isso vai repassando como um sistema de crenças. Então, esse trauma transgeracional, ele pode se tornar é, um arquétipo da família. uhum. Então, todo mundo tem que ter a mesma religião, todo mundo tem que se comportar amarelo, todo mundo tem que se comportar verde. Então, esse amarelo e esse verde se torna o arquétipo da família. E aí, se você não quer viver esse arquétipo, você vai entrar em estado de ameaça, porque assim, o seu pertencimento vai estar em jogo. E o que é a justa razão? A justa razão é a mochila transgeracional de situações ameaçadoras que os seus antepassados viveram e não foi elaborado, não foi racionalizado, não foi descongelado. Então, estão presos no tempo e no espaço congelados. E os seus pais, o seu pai carrega a mochila dos seus avós, que carregam a mochila dos seus bisavós, que carregam a mochila dos seus tataravós. A sua mãe, da mesma forma, carrega dos avós, dos bisavós e dos tataravós. O que eu chamo de mochila? Emoções que não foram elaboradas, dores emocionais, traições, mortes, doenças, a guerra. Então você passa a sentir o que o seu avô sentia, a pensar o que o seu avô pensava e a reagir da forma que foi possível naquela época. Só que isso não combina com o seu momento de vida. Isso é um outro contexto. Esse outro contexto que lá aquilo fazia sentido, mas eu estou congelada, eu trago um contexto para a minha realidade e não tem lógica. Então, aqui tem uma divisão absoluta. O que é a lógica racional e o que é a lógica sistêmica. A lógica sistêmica tem a ver com a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. A lógica racional é: eu estou aqui no meu presente, isso não está acontecendo à minha volta, eu não preciso sentir medo de falar quem eu sou, de assumir a minha herança, de falar que eu tenho uma herança alemã. Eu não estou mais correndo risco de vida, mas eles estavam.
E isso ficou congelado. E o meu pai cresceu com isso e me ensinou a me isolar, a falar pouco, a não me expor. Alguém conhece isso? Ah, Alguém tem alguém assim na família, ok? Tá? Então, fora que os isso foram. é um trauma, isso é um trauma transgeracional que eu cresci com o meu pai me ensinando que eu vou sobreviver melhor desta forma, e isso se torna uma identidade, que eu estou identificada.